Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, né? Hoje será aula nova, né? Então a aula será referente ao produto cartesiano, né? Relação binária, né? Então, para quem não me conhece, me chamo professor Vinícius. Pego o material de vocês aí, né? No capítulo 4, nós vamos trabalhar hoje. Então, para começar, né? Vamos ler um pequeno texto, no qual ele fala assim: o sistema de coordenadas do dia a dia. Hoje você vai precisar ir à casa de seu colega para estudar com ele. Como você ainda não foi à casa dele e, portanto, não sabe o endereço, ele lhe informa por telefone o nome e o número da rua, que é a Rua Pirilampo, número 400, né? Ele lhe explica que para chegar a esse endereço basta seguir a rua onde você mora, no sentido da esquerda para a direita, e após 3 quarteirões virar à esquerda até chegar à casa de número 400. Ao fazer isso, ele está ali repassando as coordenadas que permitem localizar a casa dele, né? Assim, podemos perceber que nos utilizamos das características dos sistemas de coordenadas quando nos deslocamos de um lugar a outro em nosso dia a dia, né? Assim que o GPS faz, gente, ele trabalha através de coordenadas, né, cartesianas ou simplesmente sistema de coordenadas, tá? Um motorista que necessita de um mecânico para consertar seu automóvel em plena estrada, ao telefonar pedindo ajuda, ele deve fornecer a coordenada do ponto na estrada, ou seja, a marca quilométrica. Um ponto sobre a superfície terrestre é determinado por um par de medidas em graus chamada de latitude e longitude, né? Então, isso aqui é a parte de geografia, né? Então, para a gente localizar um determinado ponto do globo, né, se trabalha através de pares coordenadas de latitude e longitude. Então, a longitude de um ponto qualquer, de um ponto P de um globo, é a medida em graus, né, do menor arco possível sob o paralelo. E esse paralelo é ligando um ponto P ao meridiano de Greenwich. Greenwich, sei lá como é que eles chamam, né, essa palavra inglesa. Então, por exemplo, se através do rádio um navio à deriva fornece sua posição 10 graus N, 130 graus O, ou seja, 10 graus ao norte, 130 graus a oeste. Isso significa que nós temos 10 graus de latitude norte e 130 graus de longitude oeste, tá? Então é assim que faz, né, o nosso GPS, a localização de determinado endereço, através de quê? De par ordenado, né? Então nós vamos aprender o que será um par ordenado. Dados dois elementos, x e y, então formamos um novo elemento juntando os dois, que é o xy. E nós denominamos, né, essa união, né, de par ordenado. Então, assim, a gente vai trabalhar muito esse par ordenado no plano cartesiano. Então, esse par ordenado dizemos o seguinte, que x é a primeira coordenada, nossa, foi tudinho. Que x é a nossa primeira coordenada, está aqui, ó, x é a nossa primeira coordenada, bota logo tudinho lá. O x é a nossa primeira coordenada, que é chamada de abscissa, né? Então elas são chamadas de abscissa ou simplesmente o antecessor do par, ou anterior, né, gente? E o y é a segunda coordenada, chamada de ordenada ou consequência do par, né? A gente vai já ver isso aqui para a gente entender melhor sobre essa parte de abscissa e ordenada. Então convém frisar o seguinte, que se eu tiver AB, ele é diferente de BA. Ou seja, a formação do par coordenada XY é totalmente diferente, né, de Y e X. Muda um pouco essa nomenclatura, né? Muda
Totalmente. Então veja, por exemplo, eu tenho aqui o par ordenado do ponto A. E esse ponto A é formado pelas coordenadas 1 e 2, ó, x e y, 1 e 2. Será que esse 1 e 2 é igual a 2 e 1? Ou seja, ele inverteu aqui, né? Ó, vai ficar x e y. É igual? Nunca, gente, é diferente. É totalmente diferente esses pares ordenados, pois eles representam pontos diferentes, né? Pontos distintos. Certinho? Tranquilo? Muito bem. E aqui agora nós temos o nosso produto cartesiano. Mas antes de nós entrarmos nessa parte de produto cartesiano, vou mostrar uma coisa aqui para vocês. Vamos lá. Então eu tenho aqui, ó. A gente aprende logo que esse negócio de abscissa, o que é ordenada, né? Então vamos supor o seguinte, que isso aqui seja a reta y, que é chamada, já que eu vou explicar para vocês, e aqui nós temos uma reta horizontal. Essa reta horizontal é o nosso x, né? Então, o que é um plano cartesiano? O plano cartesiano é a união de duas retas totalmente perpendiculares. Então, elas são totalmente perpendiculares, tá, gente? Então, significa o quê? Que elas são perpendiculares e formam um ângulo de 90 graus, ok? Elas formam um ângulo de 90 graus. Olha aqui, 90 graus em todas as direções, certo? Mas isso não vem ao caso, né? Aqui vem ao caso, a gente aprendeu uma coisa aqui. Como a questão está dizendo que esse x é chamada de abscissa, ou simplesmente o antecessor do par. E esse y aqui é chamada de ordenada. Como é que localiza os pares? Por exemplo, bem aqui é o x1 e esse bem aqui é o nosso y1, vamos supor exemplo. Então eu vou ligar os pares, ó. Quando eu faço essa ligação, e essa ligação bem aqui, ó, forma um ângulo de 90 graus. Então nesse caso aqui, nesse ponto, bem aqui, onde elas se curvam, né, formando um ângulo de 90 graus, eu vou chamar de um ponto, eu vou chamar de ponto A. Pronto. Esse ponto A, ele foi formado através de par ordenado x1 e y1. E é assim que o nosso GPS localiza um determinado endereço, através de pares ordenados de latitude e longitude, né? Muito bem. Então, aqui do exemplo A1 e 2, tá? A1 e 2, vamos lá. Só para a gente entender se isso é igual, tá? Bora lá. Perdão, vamos lá. Deixa eu complementar logo aqui. Deixa eu ver esse pedacinho aqui que tá feio. Pronto. Aqui completando aqui. Pronto, 90 graus aqui, né? Então, o primeiro par, o par A, que é 1 e 2, ou seja, x vai ser igual a 1, que é esse bem aqui, né? Lembrando que todas na reta numérica ele vai de 0, né? Esse ponto aqui onde elas se interceptam vai de 0, é a origem para todas as direções, ó. Aí 0, mais 1, mais 2, mais 3. O oposto a ele é menos 1, menos 2, menos 3 e assim sucessivamente. Assim a mesma coisa é para a ordenada, ó. De 0 para cima vai de 0, mais 1, mais 2, mais 3. E para baixo das ordenadas vai ser o que? 0, menos 1, menos 2, menos 3 e assim sucessivamente. Então ele está dizendo que x é igual a 1 e o y 2. Pronto. Esse aqui é o nosso ponto A. E o ponto A é formado por 1 e 2. Ok? E o próximo? Ponto B. Ele já inverteu. O x será o 2 e o y será 1. Ele só inverteu aqui. Tá? Então vamos lá. Ele falou que o nosso x... Aqui, ó. Nosso x vale 2 e o nosso y vale 1, está mais aqui embaixo. Pronto, e isso aqui é o nosso ponto B.
E esse ponto B é formada por 2 e 1. Gente, pergunta: ponto A e o ponto B, eles são coincidentes, ou seja, eles estão uma em cima da outra? O ponto localizado desses pares ordenadas estão uma em cima da outra? Não, totalmente diferente. Olha a distância que existe entre eles aqui, ó, totalmente diferente, gente. Então significa que esse A é diferente de B, tá? Ou seja, invertendo as coordenadas, né, desses pontos, eles vão ser diferentes, gente, vão ser totalmente distintas, né? Então, de acordo com o exemplo que eu dei aqui para vocês, ok? Das abscissas e das ordenadas, né? Então, vamos ver aqui mais um exemplo. Localize no plano cartesiano, por exemplo, localize no plano cartesiano aqui no plano cartesiano, no plano cartesiano, localize no plano cartesiano, que é o plano cartesiano, é isso aqui, ó. No plano cartesiano, né? Localiza no plano cartesiano o ponto B, vamos lá, o ponto C. O ponto C de abscissa abscissa 1 e ordenada. Temos aqui a nossa ordenada. Foi, travou? De ordenada menos 2, por exemplo. Isso aqui é um exemplo, né? Então, localiza no plano cartesiano o ponto C da abscissa 1 e ordenada menos 2. Tá? Então, vamos lá. Beleza? Pronto. E aí, o que eu vou fazer? Vou jogar lá no nosso plano cartesiano. Então, eu vou aproveitar, vou apagar isso aqui. A gente já aprendeu. Verificar realmente a veracidade da diferença desses pontos, né? Pronto. Só traçar aqui o nosso eixo X. Pronto, tá aqui o nosso eixo X, tá? Muito bem, então o que ele fala? Para a gente localizar no plano cartesiano o ponto C de abscissa 1 e ordenada menos 2, ou seja, o ponto C de abscissa 1 e ordenada menos 2. Então, vamos localizar esse ponto C aqui no plano cartesiano. Então, onde é que está o X? O X é 1 e o Y é menos 2. Então, tá bem aqui, ó, o X é 1 e o Y é menos 2. Então, onde está o menos 2? Ó, tá bem aqui mais embaixo, é o eixo das ordenadas. Isso aqui é o eixo das ordenadas. Aí eu tenho menos 1, menos 2, ó. Pronto, aí eu vou ligar. Bem que é o ponto C, tá? Pronto, tá aí um exemplo, né, de coordenadas. Perfeito? Tranquilo? Deixa eu ver aqui o tempo. Muito bem. Continuando, gente. Vamos ver mais aqui embaixo. Muito bem. Produto cartesiano. Gente, o que significa? Significa que existe uma multiplicação, né? Então, o produto cartesiano de dois conjuntos, que é o conjunto A e B não vazios, chamamos o que? O produto cartesiano de A por B e representamos por isso aqui, ó, A, o sinal de multiplicação, e B, onde nós temos a seguinte leitura: A cartesiano B, né? Então, existe um produto entre eles, e no caso é chamada de relação binária. O que é uma relação binária? A cartesiana B é um produto cartesiano. Formado por quem? Por conjuntos, né? Formado por conjunto de pares ordenadas, que é o XY, em que o X pertence a e o Y pertence a B, tá? Então, a representação desse produto cartesiano vem da seguinte exemplo aqui, ó. Por exemplo, eu tenho um conjunto A formado por elementos 1 e 2
E o B formado por elementos 3, 4 e 5. Então, como a questão falou aqui, a questão da definição, isso aqui será o nosso X e isso aqui será o nosso Y. Ou seja, o X será do A e o Y será do B. E aí vamos fazer uma distributividade. Ó, vou fazer pares, formação de pares. Ó, vou formar o par, né? No caso, A cartesiana B, A cartesiana B. Vou formar os pares, ó. X, Y, no caso, 1 e 3. Ó, já está aqui, ó, 1 e 3. Depois eu vou formar 1 e 4. Já está aqui, ó. Depois eu vou formar 1 e 5. Está aqui. Pronto, já fiz os pares, né, ordenadas de 1, do A. E agora o 2. Formando os pares aí do 2, ó. Então eu vou formar os pares, ó. 2 e 3, já está aqui. Depois 2 e 4, já está aqui. E logo após 2 e 5, já está aqui. Pronto. Esse aqui é a nossa quantidade total, né, de A cartesiana B. Quantos elementos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então nós temos 6 elementos. Então, para a gente saber a quantidade total de elementos, ou seja, de pares ordenados, é só multiplicar 2 vezes 3, que vai dar o quê? 6, ou seja, 2 números do A com os 3 números do B. 2 vezes 3 dá 6. E agora o par é o produto cartesiano, no caso, B cartesiano A. Pronto, B cartesiano A. Já vai ser ao contrário, né? Então, o nosso B vai ser isso aqui, formado por elementos 3, 4 e 5. E o A, pronto, ele já só inverteu. É o 1 e o 2. Pronto, vamos formar aqui. Então, vou pegar... Agora já mudou. Então, esse aqui tudinho é o X e esse aqui será o Y, certo? Muito bem. Então, vamos fazer a distributiva. Então, eu vou formar 3 e 1. Tá aqui, ó. Depois, 3 e 2. Pronto, já fechou. Terminei com 3. Agora, eu vou pegar o 4. Então, vai ficar, ó, 4 e 1. Já está aqui, ó. Depois, 4 e 2. Já está aqui. E aí, agora eu vou pegar o 5 para finalizar. Aí vai ficar 5 e 1. Está aqui. E depois, 5 e 2. Está aqui para finalizar. Quantidade de pares, 6 também, a mesma quantidade. Só fazer 3 vezes 2, que vai dar 6. Ou seja, 3 elementos do B e 2 elementos do A. Teremos 6 pares ordenados. 6 pares. Perfeito? E se a gente fosse representar isso aí num diagrama de setas? No diagrama de setas é o mesmo processo. Pegamos o conjunto A e o conjunto B. O conjunto A é formado pelos elementos 1 e 2. E depois eu vou fazer o que? Só as ligações. É o primeiro exemplo, tá, gente? É isso aqui, ó. Depois só fazer os pares ordenados. Lembrando que o conjunto A é formado por X e o conjunto B, o Y, tá? E aí faz as ligações, como vocês estão vendo aqui, as setas aqui, ó, as setas azul 1 e 3, 1 e 4 e o 5. Depois 2 e 3, 2 e 4 e 2 e 5, tá? E o outro, que é do outro exemplo aqui, ó, que é o B cartesiana A, já mudou. 3 e 1, 3 e 2, né? E depois 4 e 1, 4 e 2, 5 e 1 e 5 e 2. Certinho? Tranquilo? Isso é num diagrama de setas ou simplesmente diagrama de Venn. E o plano cartesiano, como eu já dei exemplo para vocês, ó, nós temos o plano cartesiano. No plano cartesiano, para a gente trabalhar esse produto, só fazer as ligações dos pares. Ó, primeiro exemplo, A cartesiana B. Então, nós temos aqui, ó, 1 e 3, 1 e 4 e 1 e 5. Pronto, está aqui a ligação, ó. 1 e 3, 1 e 4 e 1 e 5. Aí depois vem com 2. Aí depois vem com 2. 2 e 3, 2 e 4 e 2 e 5, de acordo com o exemplo. E o outro, que é o B cartesiana A. A representação dela no diagrama ou no plano cartesiano. 3 e 1 e 3 e 2.
Tá aqui, ó, 3 e 1 e 3 e 2. E depois vai ser o 4 e 1 e depois 4 e 2. E para finalizarmos, teremos o 5 e 1 e 5 e 2. Observe que a figura geométrica, gente, é totalmente diferente, ó. Ele forma uma figura geométrica aqui, ó, né? Então aqui nós temos 2, né, 2 unidades para cá. E daqui para cá nós vamos ter o que? 3, né? 3 unidades. Tá? A mesma coisa são esses aqui. Já muda. Aqui vai ser o 3 e aqui vai ser o 2, 2 unidades, tá bom? Então observamos que o número de elementos de A e B é igual a 2 vezes 3, como eu já tinha adiantado. 2 vezes 3 que dá 6, que é o número de elementos de A, que vale 2, e o número de elementos de B, que é 3. Então basta fazer o produto entre eles, ou seja, o número de elementos do produto cartesiano, ou seja, de A cartesiana B, será o que? N de A vezes N de B. Esse N de A nada mais é do que a quantidade de elementos do conjunto A. E o B, quantidade de elementos do conjunto B. Tá? No caso aqui, 2 vezes 3. Ok? Tranquilo, gente? Muito fácil, né? Muito tranquilo essa parte de produto cartesiano. E aqui vamos ver umas partes importantes. Dados dois números reais, A e B, temos os pares ordenados A e B, ou seja, x e y. E é denominado de par ordenado de primeiro elemento A e segundo elemento de B. Cada uma das 4 regiões, tá aqui, do plano cartesiano, ele foi dividido em quadrantes. Essa primeira parte aqui é chamada de primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante, quarto quadrante. Esse aqui, o eixo horizontal é chamado de eixo das abscissas e o eixo vertical é chamado do eixo das ordenadas, né? E o ponto O, que esse ponto O bem aqui, é a origem do sistema cartesiano de todas as direções, né? E aqui nós temos uma observação. O conjunto A e B é igual a CD se eles possuírem o mesmo número, né? Então A será igual a C e B será igual a D. Mesmo ponto no caso, né? Desculpa. E aqui nós temos os pontos da forma do ponto A. Ele é formado por A e 0, significa o quê? Vamos lá, um exemplo. 2 e 0, pronto. Então o ponto de encontro será em cima do eixo 2. Por exemplo, olha aqui no exemplo, 1 e 2, é só um exemplo. X vale 2. O valor do x é 2, está bem aqui em cima do próprio 2. E o y é 0. Será que vai ter deslocamento para cima e para baixo? Não, por quê? Porque o x é 2 e o y é 0. Ele fica no mesmo ponto, então ele fica em cima do ponto 2. Então esse aqui é o nosso ponto A, de acordo com esse exemplo aqui. Olha o outro aqui, de modo diferente. Por exemplo, 0 e 1, pronto. Significa que o x é 0, que está bem aqui na origem. E o y é 1, vamos supor que o 1 está bem aqui, pronto, ó. X é 0, o y é 1, então ele vai deslocar para cima do ponto 1. Então esse aqui é o nosso B, tá? Então, dados dois conjuntos não vazios, que é o A e B, então o produto cartesiano A por B, ó, denominada por A, x, B, é o conjunto de todos os pares possíveis de coordenadas ordenadas de x, y, com x pertencente ao conjunto A e o y pertencente ao conjunto B, no caso A cartesiana B, tá? Ou seja, existe formação de pares ordenadas na qual o x pertence a A e o y pertence a B. Observação: A cartesiana B é diferente de B cartesiana A, já demonstrei para vocês. Se o número de elementos do conjunto A for n e o número de conjuntos de elementos do B for m, então o produto cartesiano entre eles basta fazer o que? A multiplicação da quantidade, né? Só fazer a multiplicação da quantidade, ou seja, n vezes m, e o produto cartesiano será de A por A e indicado por A ao quadrado, se no caso for a mesma quantidade de elementos, certinho? Tranquilo? E aqui nós temos um exemplo, ó. Qual é a figura representada pelo produto cartesiano de A por B? Sabendo que A é 1 e 5 e o B 3 e 4, ou seja,
Esse aqui são os valores de x, esse aqui é o valor de y, ó. Olha aqui, ó, 1 e 5. E aí eu vou ligar os pares, ó, vai ficar 1 e 3, já está aqui, ó, 1 e 3, tá aqui o ponto. E depois 1 e 4, tá aqui o ponto. Logo após 5 e 3, ó, ligando, ó, 5 e 3, tá aqui o ponto. E o 5 e 4, pronto, tá aqui o ponto. Então, ligando esses pontos aqui, eu consigo formar uma figura, um retângulo, né? De comprimento 4, ó, ou seja, 5 menos 1 dá 4. E aqui, de comprimento 1, certo? Ou seja, 4 menos 3 dá 1, certo? Então, nós temos aqui um retângulozinho. Então, essa aqui é uma figura chamada retângulo, ok? Então, assim que vem as questões, quando envolve produto cartesiano. Outra questão é quando ele peça para você calcular a área dessa figura logo após do produto cartesiano, né? Como vocês estão vendo aqui nos exemplos. Então a área será o que? 6 vezes 6 dá 36. Essa aqui será a nossa área, tá? Só trabalhar o produto cartesiano, ou seja, x pertence aos reais, tá o que? Tá o que? Esses elementos tem que ser o que? X maior ou igual a 1 e x menor ou igual a 7, ou seja, o conjunto B são os elementos 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, ou seja, vai de 1 até 7. Como vocês estão vendo aqui, ó, um plano cartesiano, ó, vai de 1 até 7. E o outro lá, que é o A. O A é formado por os elementos de 2, 3, 4, 5, 6, 7 e assim vai até o 8. Por quê? Porque é maior ou igual e menor ou igual. Ó, então ele vai de 2 até 8. Pronto, aí depois só faz o produto cartesiano, ó. 1 e 2, aqui, ó. 1 e 2, 1 e 3, 1 e 4, até 1 e 8. Mesma coisa com 7. 7 e 1, 7 e 2, 7 e 3, até o 7 e 8. Isso aqui é a nossa área, que é para você calcular a área. Então, 7 menos 1 vai ser o quê? 6. Então, essa distância daqui para cá vale 6, como vocês estão vendo aqui. 8 menos 2 vai dar 6 também, né? Pronto, então aqui é um quadrado. Então 6 vezes 6, então a área de um quadrado, né? L ao quadrado? É. Então vai ficar o quê? Vai ficar 6 ao quadrado, que vai dar 36 unidades de medida, unidade de área, né? No caso. Tá, gente? E assim são os outros exemplos, tá? Então essa foi a nossa aula de hoje, né? Eu espero que vocês tenham raciocinado muito bem, né, esse conteúdo. E ficamos por aqui, tá? E próxima aula vamos continuar a nossa aula de plano cartesiano. Abraço!